Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Começa agora o nosso podcast Amo Família e é sempre muito bom estar aqui trazendo convidados especiais que têm uma relevância, que têm uma história, que têm autoridade em um assunto. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial e vale muito a pena você estar conosco até o final. Não perca um minuto deste nosso bate-papo, porque vai agregar muito valor à sua vida, ao seu ministério, à sua família. Então esteja conosco até o final. E como eu sempre digo, compartilhe aquilo que te abençoa. Aquilo que me abençoa, seja um livro, um podcast, uma mensagem, eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Então, você já grava esse link depois, envia para os seus amigos, para a sua família, para a sua igreja, tá? Nós estamos recebendo hoje, eu e o Gabriel vamos estar aqui, então, recebendo o meu amigo Silmar Coelho. Que bom que você veio, Silmar. Que bom, prazer meu estar contigo e falar para pessoas que te escutam e te assistem todos os dias. Legal. Prazer ter você pela primeira vez aqui, Gabriel. Prazer é todo meu, pastor. Estou animado para essa conversa. E o Gabriel, ele foi um aluno da escola Jesuscope e está trabalhando conosco agora, o que é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui no podcast. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, Silmar Coelho é um grande amigo e caminhamos juntos há muitos anos. Ele tem doutorado em teologia e liderança, além de ser um terapeuta familiar, e ele também é especialista na formação de líderes, estudou liderança na Oral Roberts Universidade nos Estados Unidos, e atualmente ele reside em São Paulo e em 2019 assumiu como pastor sênior da Igreja Metodista Wesleyana, no Parque Vitória, São Paulo, onde implementou projetos de revitalização e expansão da igreja local, tá? Pastor Silmar Coelho é casado com a Janice. Quem o ouve sempre assim, guardou, não é? Se a nossa vida fosse um filme, não é isso? A Janice seria o efeito especial. Muito bom. E olha, está casado só há 50 anos. Dá para ensinar a gente? Meu Deus, hein? Ele é pai de 4 filhos, o Tiago, Felipe, a Lucas e a Cristine, e é avô de 9 netos. Por isso, eu escolhi o tema para falar aqui. Não poderia ser outro, a não ser família. Não é família. Silmar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como manter a fé e os valores cristãos em um mundo secularizado? Nós temos que cultivar as disciplinas. Uhum. Qual é o problema hoje? A maioria das famílias estão ocupada, correndo atrás de pagar conta, não cultiva as disciplinas espirituais. Culto doméstico, a palavra, o ensino. Não é? Meus filhos todos são pastores. Por quê? Eu fazia culto todo dia, eu cantava com eles. Não é? Naquele tempo que só cantava hino da harpa, eu fiz as músicas para os meus filhos cantarem. Não é? Música simples, de criança, coisa boba. Não é? Canta uma aí. Eu vi você falando sobre isso, eu gostei, né, Gabriel? Vamos aprender. O Gabriel não é casado, não, Gabriel? Não sou casado. Já vai aprender aí, antes de casar, Já como é que faz todas as música. dicas. Eu queria ensinar João 3,16. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho Jesus, para o Tiago, Felipe e o Lucas que nele creem. Não pereçam, não morram, não sofram, mas tenham a vida eterna, porque Deus me amou, agora sou feliz, porque Deus me amou, agora vou pro céu, porque Deus me amou. Meu pai. Muito bom. Ensinava eles as músicas, fazia a música para cantar com eles. E aí, esse hábito de cantar existe até hoje. A gente canta. Aí meu filho faz com o filho dele na hora de comer.
A gente dava as mãos. Nunca nós comemos separado. Que coisa boa. Sempre comemos juntos. Né? Papai do céu abençoa esta hora de alegria, a comidinha tão boa que tu nos dás cada dia, amém. Aí eles ensinam, meus filhos ensinaram para os netos. Esse dia fomos jantar todo mundo junto lá na Barra da Tijuca. Enquanto vinha a comida, meus netos deram a mão, papai do céu abençoa, e cantaram. Eles não têm vergonha. Outra coisa é que meus filhos nasceram crente, pastor. Toda criança nasce crente. Toda criança nasce salva. Quem desvia ela são os pais. Meu Deus. Infelizmente. Sério isso, hein? Por quê? Fala da igreja, não canta, não ora, não lê a Bíblia, não leva na escola dominical. Pai que dorme domingo de manhã, quando o filho é pequeno, vai ficar acordado quando o filho for grande. Meus filhos não precisaram ir à frente, porque eles nasceram salvos e estão salvos. Amém. Não é? Aí, agora, tem pai que precisa de um milagre, porque a criança se afasta, jovem se afasta, e depois ele precisa de conversão, quando ele já era convertido no lar evangélico, já nasce cristão. É verdade. Então, esses valores não são cultivados, né? Essas disciplinas. E aí, porque não são cultivadas, aí o lar sofre o problema. Antes, prepara uma pergunta, o Gabriel, para fazer. Enquanto você prepara essa pergunta, hoje o grande desafio para muitos líderes da casa, para o homem da casa, é conciliar 3 coisas: trabalho, igreja e família. Não é? Verdade. Porque muitas pessoas acham que o trabalho é mais importante do que a família, ou a igreja é mais importante que a família e o trabalho. Como é que equilibra? Como é que você conseguiu equilibrar o trabalho, a igreja e a família? Veja bem, segunda-feira eu sempre tirei folga. A igreja, você sabe, a gente trabalha o dia inteiro. Exatamente. Então, toda segunda-feira eu saía com meus filhos. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai não era crente. Ele só folgava na terça. Mas toda terça-feira, meio-dia, nós tínhamos que estar de banho tomado e arrumadinho. Ou ele levava ao cinema, ou ele levava para andar de barco, ou ele levava para patinar, ou ele levava para nadar. Papai fez isso a vida inteira. E eu sempre fiz isso com E meus seu pai é filhos. pastor também? Não. Não. Ele converteu no fim da vida e acabou falecendo muito novo, com 51 anos. Então, eu digo o seguinte: mamãe me ensinou o caminho da igreja. Papai me ensinou o caminho do parque de diversão. Mamãe me ensinou a ser santo. Papai me ensinou a ser homem. Mamãe me ensinou a ler Bíblia. Papai me ensinou a ler Lew Wallace, Edgar Rice Burroughs, Victor Hugo, porque ele me dava os livros para ler com 12, 10 anos. Eu tinha que ler. Não é? Então, criou-se um equilíbrio. E eu, no caso, eu nunca levei problema de igreja para os meus filhos. Eu nunca disse para o meu filho: eu não posso te dar uma bicicleta no Natal porque a igreja paga pouco ou porque a igreja não me pagou. Ministério é um lugar de honra. Ministério é um lugar de... Eu sou um privilegiado por ser pastor. Então, sempre passei isso para os meus filhos. Então, meus filhos nunca ficaram desiludidos com a igreja. Nunca culparam a igreja pelos problemas que nós tínhamos. Pelo contrário. Tanto é que os 4 estão na obra. Não é? Então, nunca passei isso para os meus filhos. Outra coisa, nunca discutimos dificuldades. Esses dias aconteceu um fato interessante. Felipe mora em Goiânia. E um pastor lá encontrou com ele num restaurante e perguntou por mim e tal. Aí falou: viu lá o amigo do teu pai? Adulterou. Ele: qual amigo? Aí vai dizer que teu pai não te falou. Aí o Felipe disse: pastor, o meu pai nunca me conta nada negativo. Aí eu fui visitar esse pastor. Quando eu desci no aeroporto, ele perguntou: a pastora Janice não veio? Falei: meu filho,
A Janice te ama como um filho. Como é que eu vou trazê-la aqui para ela ficar sabendo disso? Minha mulher não sabe nada do que você fez. Porque isso é muito importante. Porque quando a família, na mesa, ou o que for, discute problema de igreja contra, a criança não tem maturidade para absorver isso tudo. Né? Outra coisa, tem pai que fala assim, meus filhos não podem assistir isso porque é violento. Pastor Josué, cortar a cabeça de Golias é violento. É verdade. Enfiar uma estaca na barriga do rei, que as tripas saírem para fora, é violento. E está na Bíblia. E foi uma mulher que fez isso aí, Exato. Né? O problema não é a violência, o problema é quando o pai do lado ensina, isso é errado. Quando ele sabe que é errado, não é a violência em si, é ter o conhecimento. Isso é errado. Né? Nunca proibi meus filhos de jogar bola. Meu filho era um doido para botar tatuagem. Doido. Um dia eu fui para a Bahia passar férias, tinha um camarada lá vendendo tatuagem de rena. Falei, querem colocar tatuagem? Pode, pai, pode colocar, eu pago. Cristine colocou uma borboleta. Tiago colocou uma faixa. Lucas colocou uma faixa maior. E Felipe colocou um tigre desse tamanho nas costas. E eu olhando. Dali 2 minutos, passado um tempo, pai, nós estamos nos sentindo muito mal com isso. Será que sai? Pergunta para ele lá. Aí o camarada falou, se vocês ficarem na sauna, sai. Eles ficaram 7 dias das férias na sauna e não saiu. Com uns 3 meses aquilo nele. Nunca mais pediram. Aí, eu acho que esse equilíbrio, esse bom senso que faz com que os nossos filhos entendam melhor uma verdade bíblica, a coerência do evangelho e a própria vida, como ela deve ser, não é? E trabalho, igreja e família. E agora é interessante, eu tenho dito para algumas famílias, olha, quem não sabe dizer não, deixa de ser um colaborador para ser um escravo. Verdade. Quem não sabe dizer não, deixa de ser uma ovelha para ser um escravo do pastor e da igreja. Então eu tenho dito para muitos casais, você precisa aprender a dizer não para o pastor. Quando o pastor está excedendo. O pastor quer que eu esteja lá sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. É simples para o pastor, certo? Apenas dar ordens e determinar, mas não ver o lado daquele casal, o lado daquela família que precisa ter um tempo para a família. Então, eu, inclusive, sou contra uma igreja que estressa os membros fazendo o trabalho todo dia e exigindo que as mesmas pessoas estejam. Concorda comigo? Nós temos na igreja o dia da família. Não tem culto nenhum, ninguém para marcar nada. Ótimo. Porque senão a pessoa tem que ficar em casa, descansar. Não é? E colocar as prioridades em ti. Deus acima de tudo. Exatamente. Esposa antes de filhos. Filhos antes de amigo. Valores acima de coisas. Exatamente. Não é? E igreja acima de outras coisas. Então, se a pessoa não tem esses valores, aí ele fica doido. Porque as pessoas pensam que jogar bola com os irmãos da igreja não é espiritual. Não é? Ir para a praia com a família não é espiritual. As pessoas pensam que tirar um tempo para passear no shopping center, ir ao cinema com a esposa, não é espiritual. Pastor Josué, porque as pessoas fazem uma separação radical entre o que é espiritual e o que é carnal. Por exemplo, se eu chegar num culto de casais e perguntar assim, beijar a esposa é espiritual ou é carnal? Ele fala que é carnal. Brincar com o filho é espiritual ou carnal? Carnal. Trabalhar é espiritual ou carnal? Carnal. Ir à igreja, espiritual ou carnal? Espiritual. Orar, espiritual ou carnal? Espiritual. Jejuar, espiritual ou carnal? Aí eu falo, tá todo mundo errado. Sim. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus faz alguma coisa carnal? Não. Por quê? Espiritual não é o que você faz, é o que você é. Se você é espiritual, trabalhar é carnal, ir à igreja é carnal. Se você é carnal, ir à igreja é carnal, trabalhar é carnal, orar é carnal. Tudo é carnal porque você é carnal. Exatamente. Por quê?
tudo é espiritual, disse Judas, para quem é espiritual. E outra, nossa vida é um culto, né? Exato. Então, se a minha vida é um culto, se o meu viver é um culto, então tudo que eu faço tem um propósito, glorificar a Deus. E outra coisa, Deus aparece a Moisés, fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Como que era santo? Ovelha estava ali fazendo sujeira a semana toda. Uhum. Por que é santo? É santo porque Deus estava lá. Exatamente. Deus está na minha cozinha, Deus está na minha cama. Deus está quando eu brinco com a minha família, com meus filhos. Deus está quando eu vou para o shopping. Deus está comigo. Então, qualquer lugar que eu piso é santo. Exatamente. Gabriel, vamos lá. O Gabriel agora, como solteiro, vai fazer uma pergunta para o Gilmar. Vamos lá. Eu Gabriel. vou fazer uma pergunta como solteiro, mas visando o quê? Já a minha família. Porque assim, a gente tem uma responsabilidade como sacerdote dentro de casa. De forma prática, como que o senhor acha que a gente consegue passar essa visão de sacerdote para os nossos filhos? Essa visão, para a criança, ela é passada não com palavras. Ela é passada com o teu exemplo. Né? Por exemplo, eu não vou fazer um culto doméstico com meu filho. Vamos ler o Salmo 119. Absurdo. Cada um lê um versículo. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que... Criança não sabe o que é Sião, não sabe o que é lembrança, não sabe o que é saudosa. Então, com meu filho, cavalo com a égua, o galo com a galinha, o rato com a ratinha, todo mundo estava na arca com Noé, com o velho Noé. A criança gosta. Meu filho perguntou, papai, cadê o vô Silvio? O vô Silvio está no céu. Fazendo o quê? Tocando saxofone. Ele é doido com saxofone. Eu quero ir para o céu. Eu vou tocar saxofone. Entendeu? Porque você tem que passar. A linguagem da criança, né? Essa semana aconteceu um fato interessante na minha igreja. Tem um casal que tem 3 garotinhos. Aí, na escola, um outro garoto falou que era em transar. Aí ele chegou em casa e perguntou, mamãe, o que é transar? Aí ela falou, o Cacá, que é o marido, responde para ele aí. Aí ele explicou. Aí ele, como tem 3 filhos, papai, o senhor transou 3 vezes. Muito bom. Você vê o seguinte, eu levei meu filho para a escola e tinha um cachorro grudado na cachorra. Ele falou, vixe, pai, o cachorro fazendo xixi na cachorra. Falei, não está fazendo não, xixi não, está fazendo cachorrinho. Como é? Ele coloca uma sementinha dentro da bilua dela, através do bilu dele. Essa sementinha ela injeta num ovinho. E quando ela entra, vira o cachorrinho. Foi assim que o senhor me fez na mamãe? Foi. Acabou. Se eu não explico, os garotos iam falar tudo bobagem lá, e ele ia falar que... E aquilo que você não ensina de uma forma pura, correta, usando uma linguagem como você usou, infantil, lá fora, eles vão ser pornográficos. Vai rir do meu filho, porque ele vai falar, tá fazendo xixi na cachorra. Então, o sacerdote, você ensina por exemplo. Eu nunca disse para os meus filhos para serem pastores. Por exemplo, um foi aqui em Água de Lindóia. Eu estava pregando num fogo para o Brasil. Quando eu acabei de pregar, veio todo mundo chorando. Ele veio à frente. Quando eu desci, ele me abraçou e falou, pai, hoje eu descobri o que eu vou ser na vida. Vou ser pastor. Muito bom. Eu obriguei a meus filhos na igreja. Não pode obrigar. Você obriga na escola. Se obriga a estudar. Se obriga a tomar banho. Se obriga a comer ou não comer. Por que eu não posso obrigar na igreja? E é engraçado até a gente pensar que esse lugar de relação é um convite, de fato, para a criança participar da mesa. Que é algo que a gente tem descartado um pouco nessa nova cultura. Sentar no chão, rolar, rir, jogar bola. Eu ia correr, eu levava eles. Não corriam que nem eu, mas levava eles. Jogava bola, levava eles. Entendeu? Fazer coisa que eles fazem. E é muito importante também, dentro desse aspecto sacerdotal,
entender, como você falou, que os filhos aprendem por contemplação. Né? De tanto os filhos contemplarem, eles vão se tornar aquilo. Exato. Até porque os nossos filhos, eles aprendem muito mais contemplando, vendo, assistindo, do que ouvindo. E outra coisa, Gabriel, né? Isso. A coisa mais extraordinária que eu posso fazer para o meu filho é amar a mãe dele. Muito bom. É a coisa mais extraordinária. O meu amor que eu tenho pela mãe dele, eles têm admiração por isso. Tem gente que fala assim, beijar na frente do filho é uma pouca vergonha. Pouca vergonha é brigar na frente do filho. É gritar com a mulher na frente do filho. Beijar não. Eles precisam ver que a gente se ama. E esse se torna o nosso maior ministério. É o maior ministério. Deus, pregar é um dom. Ser pastor é um chamado. Cuidar da minha família é um ministério. Muito bom. E outra coisa, nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Família. Porque não adianta você ser muito bem sucedido na igreja e um fracasso em casa. E outra coisa, pastor Josué, é que a igreja tem essa ideia que quanto mais você se mata para a igreja, melhor pastor você é. Exatamente. Aí os pastores aprendem isso, ele tem que se matar, ele tem que se dar, ele tem que se jogar. Mas não é isso que Jesus pediu. Não. Não é? Não, e outra coisa, o Douglas sempre fala, e eu gosto dessa fala, não é? Jesus disse que o fardo dele é suave. Leve. É leve. Você está me entendendo? O jugo é suave e o fardo é leve. Então, se não for suave, não for leve, não é dele. Jesus. Não é dele. Então, por isso que quando eu encontro um pastor dizendo, pô, não suporto mais, eu falo, você está no lugar errado. Ou você não entendeu ainda o seu chamado. Tem gente que não tem hobby. Exatamente. Ele não tem hobby. Onde é que você põe para fora? Exatamente. Né? Onde é que põe para fora? Não brinca hora nenhuma, não ri hora nenhuma, não vê um filme hora nenhuma. É igreja. Criança não aguenta isso. Como o senhor faz com a sua agenda? Que eu acredito que seja muitos compromissos. Isso. E a gente precisa ter aquela lista de prioridade. Como que o senhor lida com tudo isso? Eu sou muito metódico e eu sou muito disciplinado. Eu corro todo dia, não quero saber o compromisso que eu tenho. Entendeu? Eu faço, agora eu levanto muito cedo. Para dar conta. Que hora você levanta, Silmar? Eu levanto, hoje, por exemplo, eu levantei às 4h20. Da manhã? Meu Deus! Para dar tempo de fazer tudo, né? Acordei, fui fazer devocional, fui ler a Bíblia, porque eu vinha para cá, não ia ter tempo de ler, não é? Então, ler a Bíblia e tal, e me arrumar, essa coisa. Agora tem que ter disciplina. Não é? Por exemplo, o exercício é como um devocional. Se você não fizer hoje, amanhã já não faz. Tem que ser metódico. Né? Então, eu almoço em casa todo dia, podendo. A Janice me espera, nós damos as mãos, nós oramos juntos, eu dou um beijinho na mão dela, todo dia, no café da manhã, no almoço, todo dia. Por isso que tem 50 anos de casado. Aí o segredo. O segredo está aqui. Então, eu sou metódico. A disciplina, ela te ajuda a você dar conta das coisas. Outra coisa que eu faço, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer. Né? Muito bom. Eu escrevo. Eu coloco no celular para me lembrar. Por exemplo, eu dou parabéns a milhares de pastores. Eles ficam impressionados. Por quê? Se falar para mim o dia do aniversário, eu já ponho e eu mando uma mensagem no dia, né? Quando acordo de manhã, eu vou lá olhar quem é que está de aniversário e já mando. Então, são coisinhas, né? Eu dou parabéns para todos os membros que estão fazendo parabéns. Eu ligo de manhã para todos eles. Né? Então, é uma doideira. Mas como é que pode? Como é que tem tempo? Né? E ainda escrevo. Tenho 78 livros. Por quê? Eu escrevo toda manhã. Eu escrevo tudo. Tudo. Está tudo aqui. Eu salvo. Se você me faz uma pergunta, eu respondo, salvo a pergunta. Quando o outro me pergunta a pergunta, eu já tenho ela salva, eu já mando. Só muda o nome. Então, são coisas que você tem que criar o hábito, né? Leio. Quando eu leio, eu estou lendo. Eu vou riscando o livro. Se é uma de família, eu boto F.
dinheiro DH, sexo SX. Eu tenho os meus códigos. Depois, aquilo que eu risquei, eu passo para o computador. Quando eu vou escrever, eu tenho as citações prontas. Quem é o autor, a página, onde está. Né? Não adianta. Eu tenho dito para as pessoas que, se elas quiserem ser relevantes, elas precisam ser focadas e disciplinadas. O que eu percebo? Eu percebo que a maioria das pessoas, elas vivem aquela vida, deixa a vida me levar. Não funciona assim. Funciona. Ou você tem um planejamento estratégico. Leva a vida ou ela te leva. Ou ela te leva. E geralmente vai te levar para onde você não deveria ir. Então, eu também sou assim. Eu marco tudo. Eu toda manhã leio a minha Bíblia. Toda manhã eu faço a minha oração. Toda manhã eu escrevo o meu devocional. Outro dia o Douglas me perguntou, por que você escreve? Porque escrever ajuda você a treinar, a escrever. Você vai se tornando cada vez melhor, enriquece seu vocabulário, ajuda na lembrança. Por exemplo, eu disse assim para minha esposa, eu estive aqui o ano passado nessa igreja e eu não estou lembrado o assunto que eu falei. Eu tenho um arquivo que eu ponho que eu preguei. Aí eu fui no meu diário e olhei, falei, tá aqui hoje que eu falei, ó. Eu ministrei sobre isso. Porque eu ia ministrar uma palavra e eu estava preocupado se eu iria repetir, não é? Não, eu tinha ministrado uma outra coisa. E se eu não marco? Eu fiz um arquivo, todas as mensagens que eu já preguei contigo está lá no arquivo. Acabou. Pastor Josué, preguei lá. Exatamente. Tá lá. Porque se a pessoa não fizer isso... Outra coisa, se você não escreve, você perde o que Deus te dá. Exatamente. E eu repito. Por exemplo, se eu leio uma coisa boa, eu repito 10 vezes para a Janice, para o meu filho, para o secretário, para o outro pastor. Para guardar. Quando eu repetir 10 vezes, é meu. Acabou. É isso aí. Virou eu. É isso aí, Virou eu. É isso aí. Não é? Outra, porque senão você diz coisa que não é relevante. Por exemplo, ansiedade te leva à derrota. É verdade? É. Mas é muito simples. Agora, cultivar a ansiedade é enfrentar dificuldades com a força do desespero e não com o poder da esperança. Aí muda tudo. Mas você tem que decorar, tem que estudar. Tem que estudar. E tem pessoas que acham que é automático, e não é. Uma outra pergunta aqui. Nós estamos vivendo um tempo... Eu me sinto privilegiado porque eu peguei todas as fases, não é? Eu peguei uma fase onde se escrevia muito no papel. Depois... E comecei a escrever na máquina de datilografar, que tinha até curso de datilografia. Eu fiz. Exatamente. Diploma. Botava até na parede. Exatamente. Aí tinha a máquina elétrica, a máquina de escrever elétrica, não é? Depois veio os primeiros computadores, que era assim, a mala e vela. Eu lembro que para ligar levava 10 minutos. Né, para ligar. Depois veio a internet, aquele barulho ainda, né, aquela internet. E hoje a gente tem um celular que, na verdade, é o computador. Isso aqui tem 1 tera. É 1 tera de memória, não é? E é mais veloz do que muitos computadores e tal. Isso aqui é um privilégio. E aí nós temos as redes sociais, que é um fenômeno também, né? E agora veio a inteligência artificial, que está assustando todo mundo. Então a pergunta é a seguinte, como lidar com o impacto tecnológico e das redes sociais na vida familiar? O excesso de tempo em telas pode enfraquecer o diálogo, causar distrações espirituais e expor a família a influências negativas. E como é que a gente resolve isso? Vai ter que, novamente, tem que reunir a família e tem que tomar algumas decisões. Por exemplo, na minha família, não levamos celular para a mesa. Não levamos. Não é? Se estiver tocando quando eu estou comendo, fica tocando lá. Não é? Os meus filhos, a mesma coisa. Netos, não pode ficar com o celular o tempo todo. Tem que ter horário. Tem horário para estudar, horário para dormir, horário para acordar, horário para tomar banho, horário... E o pai e a mãe têm que ensinar isso. Agora, se o pai e a mãe, como fazem hoje, dão o celular como se fosse uma babá, e o garoto de 1 ano já está lá, ó, depois não há controle mais. Não há controle. Eu acho até que uma criança só pode ter depois de 10 anos, 12 anos.
na minha opinião. Hoje as crianças a têm... minha neta ganhou o primeiro celular dela quando ela fez, acho que 13 anos de idade. Pois que ela ganhou. Meu netinho tem 11 anos, não tem celular. Tá? Não tem celular. E mesmo assim, quando ela ganhou, meu filho fez uma coisa que todos os pais deveriam fazer. Ele colocou restrição e horário em tudo. Claro. Então, tipo assim, outro dia ela estava lá em casa e falou, não, vô, não dá para eu ver mais nada depois das 10 horas. Porque hoje há essa possibilidade de o pai, certo, programar o celular. E outra coisa, tudo que ela acessa e vê, meu filho tem acesso. Entendeu? Os meus netos, assim, meus filhos olham tudo. Exatamente. Então, por exemplo, a minha filha também é Letícia. E outra, outro dia meu netinho chegou lá em casa e falou assim, pô, eu não posso ver o YouTube porque eu tô de castigo, certo? E olha que interessante, não posso ver o YouTube porque eu tô de castigo, entendeu? Aí foi pedir pra avó, e aí ele é muito esperto, né? Ele falou assim, mas a Rose falou, mas sua mãe não falou, mas você tem autoridade sobre a sua filha. Eles querem dar um jeito, não é? E porque aí... o segredo todo é esse, pastor. O segredo, quer dizer, o segredo, não há segredo. É que a coisa é trabalhosa e a maioria hoje não quer ter trabalho. Exatamente. E aí vai colher o fruto lá na frente, né? Ou você sente dor para transformar seu filho, ou vai sentir dor porque ele não é transformado. Repete aí, porque é bonita essa frase aí. Vamos lá. Ou você sente dor para transformar seu filho, ou vai sentir dor pior porque ele não é transformado. Exatamente. Então, qual é a dor que você quer sofrer? Você escolhe. Então, E dá trabalho. E outra coisa, né, senhor? Mas não tem como você pensar que é possível educar filhos sem ter trabalho. Não. E outra coisa, você tem que escolher aquilo que vale a pena sofrer. Porque as escolhas do que vale a pena sofrer, a gente sofre menos. Exatamente. Por exemplo, para ser pastor, eu sofro. Para ser um pastor relevante, eu sofro. Para ter uma igreja grande, eu sofro. Para ter uma casa boa, eu sofro. Para ter o casamento que eu tenho, eu sofri. Para ter os filhos que eu tenho, eu sofro. Mas se você tem uma igreja pequena, você sofre também. Se você tem um casamento ruim, você sofre também. Mas eu estou sofrendo pela razão certa. Exatamente. E quem sofre pela razão certa, sofre menos. Gabriel, faz mais uma pergunta para o pastor Silmar aí, porque não é sempre que nós temos essa fonte de sabedoria conosco, hein? Muito bom, muito feliz. Pastor, vou aproveitar ao máximo. Tá bom. E eu estou aqui tentando representar um pouquinho a nossa geração. Claro. Esse pessoal. Se o senhor pudesse voltar no tempo, tá ali na época de namoro, noivado, qual é a conversa principal que precisa ter de alinhamento para o casamento? Olha, eu fiz algumas coisas no meu namoro. Eu namorei 4 anos por carta. Porque eu era pastor em Belo Horizonte e ela morava no Rio e eu não tinha dinheiro para ir ao Rio. Então, namorei 4 anos por carta, só via ela quando alguma igreja me convidava para pregar. Né? Ela tinha 13 anos quando eu comecei a namorar. Eu já era pastor. Durante 7 meses, quem escreveu as cartas foi a mãe dela, porque ela não sabia escrever carta de amor. Namorei minha sogra 7 meses. Né? Aí, isso nos ajudou, porque essa distância... Aí eu casei com a Janice, ela tinha 17 anos. Eu levei ela para o Uruguai. Primeira coisa que eu fiz foi proteger ela. O pessoal dela vai ser diretora de mulheres, não vai. Ela vai ser professora de criança, não vai. Vai ser líder de louvor, não vai. O que a sua mulher... Ela não vai ser nada, porque ela tem 17 anos, é uma adolescente, casou agora, precisa aprender a cozinhar, lavar, passar e cuidar de mim. Ela não pode fazer nada da igreja. Há pastores, há líderes que empurram a mulher ao ministério, quer que ela seja como ele, e cria uma pressão totalmente desnecessária. Né? Outra coisa que eu fiz, que hoje parece uma aberração. Eu cheguei para ela, Gabriel, falei assim, Janice, se eu te tocar daqui para baixo ou do joelho para cima, você não deixa, porque eu vou tentar. Boa. Assim mesmo. Eu vou tentar. Então, tem que haver esse limite. Porque hoje o namoro é longo. Eles começam a namorar com 13, 14 anos.
E a intimidade, Gabriel, ela não tem volta. A intimidade só cresce. Quem namora há 7 anos, quando chegar na hora de casar, não precisa nem lua de mel mais. E é interessante que eu percebo, Gabriel e Silmar, que muitos jovens não conversam, por exemplo, sobre propósito de vida. Verdade. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua vocação? Quais são os seus sonhos? O que você pensa para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos? Ou seja, às vezes se fala de tudo que é superficial, que talvez não tenha relevância. E o namoro é exatamente para isso. Para isso, entendeu? Porque como é que você casa com uma pessoa que não tem um propósito de vida ou não descobriu o seu propósito de vida? Como é que você casa com uma pessoa que não tem sonhos? Como é que você casa com uma pessoa que não tem um planejamento para a vida? Entendeu? E aí, em vez de você casar com alguém que tem consciência de tudo isso, você casa com alguém que não tem direcionamento da vida, porque não sabe aonde quer chegar na vida. E outra coisa acontece hoje. Hoje nós temos uma tirania da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E eles casam para ser feliz. Eu não casei para ser feliz. Eu era feliz. Eu quis trazer a mulher que eu amava para dentro da minha felicidade. Porque quem é feliz solteiro vai ser infeliz casado. Quem é feliz sem dinheiro vai ser infeliz com dinheiro. Porque a felicidade não está nisso. Outra coisa, querem casar com a faculdade, com o apartamento, com o carro, com os móveis. Meu irmão, eu casei, eu não tinha nada. Eu também não. Eu construí minha vida pouco a pouco. E é isso que me faz amar e respeitar tanto a Janice. Porque ela enfrentou todas as fases da nossa vida de uma maneira digna, né? Cheia de esperança, né? Bancando meus mais doidos sonhos. Hoje o pessoal não tem que conquistar nada, ele já casa com tudo. Exatamente. Aí não cria respeito, não cria garra, não cria unidade, entendeu? Porque ele já tem tudo. Entendeu? Muito bom. E aí eu sempre digo, né? Eu gostei do que eu ouvi outro dia. Olha, busque um homem que esteja tão escondido em Deus que para você encontrá-lo, primeiro você tem que ter um encontro com Deus. Não, tem que entrar no coração de Jesus tão fundo que vai achar ele lá. Exatamente. Então, a maioria dos casais não estão se preocupando com isso e o que é tão importante. Uma outra pergunta que eu acho muito Deixa eu só falar uma coisa aqui. Gabriel, outro dia uma moça chegou para mim e disse assim, eu estou procurando a pessoa certa. Aí eu disse para ela, você nunca vai achar. Porque nós todos somos as pessoas erradas. O que eu tenho que fazer? Você tem que achar a pessoa errada. Mas não uma pessoa errada qualquer. A pessoa errada certa. Como? Porque apesar de ser um erro, é um erro com o qual você quer viver a vida toda. Apesar de ser um problema, é um problema com o qual você está disposto a viver a vida toda. Porque a felicidade não está em achar a pessoa perfeita. A felicidade está em amar perfeitamente a pessoa imperfeita. Muito forte. É isso aí. Muito bom. Bom, existe um outro aspecto no casamento e na família que, se não for administrado de forma inteligente, compromete a paz no lar, que é a questão financeira. Então, como lidar com crises financeiras sem comprometer a paz no lar? Primeira coisa, para mim, é resolver quem vai administrar. Na minha casa, quem administra é a Janice. Ela anota tudo, bota no computador, R$2 num cafezinho, o que for, ela sabe tudo. Até o dinheiro da minha carteira, ela fala, toma, você está dinheiro? Põe aqui. Até o meu dinheiro. Às vezes, ela fala, essas contas estão me deixando doida. Aí eu digo, quer me entregar? Ela, não. Então não reclama. Né? Ela cuida. Tem maridos que ele é orgulhoso demais para deixar as contas na mão da mulher, quando a mulher é muito melhor administradora que ele. Agora, se o homem é bom administrador, ele quer cuidar, ele cuida. Né?
Mas a mulher é uma bancária, trabalha num banco, é gerente de banco. Eu vou cuidar da conta para quê? Então tem que decidir. Segunda coisa, tem que anotar todos os gastos. Tem que saber na palma da mão o que eu tenho e onde eu gastei. Tem que anotar. Terceira coisa que eu faço, 10% que eu ganho é dízimo. 10% que eu ganho é oferta. 10% que eu ganho é para gastar. Porque você também tem que ter um dinheiro para gastar. Desfrutar. Senão você entra em parafuso. 10% que eu ganho é para guardar. Eu só vivo com 60% que eu ganho. Eu não tenho uma dívida, pastor Josué. Eu não tenho uma dívida, eu não devo nada a ninguém. Você compra tudo à vista? Com tudo à vista. Eu guardo e compro à vista. Ótimo. Só a única coisa que eu paguei a prazo foi meu apartamento. Né, os apartamentos. O resto foi tudo à vista. Não compro. Eu compro o consórcio do carro, quando eu sou sorteado, eu troco. Aí eu estou sempre com o carro novo. Ótimo. Muito bom. Eu não tenho dívida. Você falou de uma coisa que eu acho que é o que mais falta hoje para a maioria dos casais e das famílias, que é o planejamento. E planejamento estratégico, né? Sempre eu falo para as pessoas, se você não tiver um planejamento, você não sabe aonde quer chegar, Não. por que quer chegar, como chegar e quando chegar. Quem não planeja está planejando falhar. Exatamente. Né? Tem uma estatística que diz que 90% das pessoas não planejam. 10% das pessoas que planejam, 90% alcançam o objetivo planejado. Olha que coisa interessante. 90% não planeja. 10% que planeja, 90% alcança o objetivo que planejou alcançar. Uma outra coisa que eu faço, pastor, por exemplo, quando meus filhos eram menores, que hoje cada um tem sua vida. Vamos supor que eu tivesse apertado. Eu faço uma reunião de família. Papai está apertado. Nós não podemos gastar absolutamente nada. Não pode pedir um sorvete. Não pode nada. E pastor Josué, era impressionante a resposta deles. Porque tem marido que fica reclamando que todo mundo está gastando, mas ele nunca fez uma reunião para dizer para ele que ele está apertado. O porquê daquilo. O porquê? É. Só fica brigando. Aí eu me lembro que uma vez eu fiz uma reunião dessa e o Tiago foi para um retiro de jovens. Aí eu peguei R$300 e falei, Tiago, isso aqui é lá para o retiro. 3 dias depois, ele voltou no domingo à noite, chegou em casa com o olho cheio d'água, falou, pai, aqui o que sobrou, R$300. Pastor, ele não bebeu um refrigerante, ele não comeu nada. Me trouxe todo orgulhoso os R$300 porque nós estávamos apertados. Aí você está ensinando seus filhos sobre planejamento familiar. E é uma outra coisa, eu escrevi um livro do Pessoal ao Altar, e é onde eu falo para os pais sobre a necessidade de ensinar para os filhos planejamento financeiro. Por quê? Porque eu percebo que a maioria dos pais não ensinam. Se eu perguntar para você que está me assistindo aqui, você tem uma planilha onde você lança todas as saídas e com uma outra coluna as entradas, e no final do mês você sabe, olha, eu gastei tanto de gasolina, eu gastei tanto com restaurante, eu gastei tanto com água, com luz. Ou seja, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você não tem controle sobre ele. Outra coisa, se você está apertado, você tem que ver nessa planilha o que pode cortar. Gasolina você pode cortar, porque você vai de ônibus ou de metrô. Sim. Né? Aluguel você não pode cortar. Sim. Dízimo você não pode cortar. Sim. Aí, o forno, você vai assar um bolo, aproveita e já torra o pão, porque o forno está quente, você economiza. Que se você ligar o forno cada vez que vai usar, gasta mais. A maioria das pessoas pensa assim, né, Silmar? Não, mas é R$10. Mas é R$5, não, R$2. Não tem Junta isso. Tudo isso no final do ano, veja quanto deu. Sim. Outra coisa que eu fiz com meus filhos, com 15 anos eu dei um cartão de crédito para cada um, com limite. Né? Um amigo meu falou, você é maluco? Falei, se eu não ensinar meus filhos a usar o cartão de crédito enquanto ele está comigo, eles vão ter problema quando sair de casa. Muito bom. Aí eles tinham um limite. Né? Naquela época eu morava nos Estados Unidos, era $100.
cada um podia gastar $100. Né? Aí, ganhou o dinheiro da avó, vai para o banco. Eu tinha no computador um banco, $100. Ah, pai, eu quero isso. Você tem no banco? Toma. Ah, eu quero isso. Ajuda sua mãe, que eu te dou $5 por hora. Corta a grama, que eu dou $5. Tudo assim. Acordar de manhã. Ele tinha um problema. Eu dou 25 centavos cada dia que vocês acordarem sozinho. Dá 7,50 por mês. Todos eles acordavam sozinhos. Você percebe, então, de certa forma, você está estimulando, você está disciplinando, você está ensinando, certo? Então, eu penso assim... Quando eu estava nos Estados Unidos, a Janice foi babá de uma família. Queriam que os garotos aprendessem português, aí contrataram ela. O garoto tinha 5 anos, chamava Pat. Um dia ele chegou lá em casa, com $5 na mão. Falei, Pat, você está com dinheiro, hein? E vou ficar com muito mais. Ah, é? Por quê? Porque meu pai me dá $1 por cada ano que eu tenho. Mês que vem eu faço 6 anos, vou ganhar $6. Falei, Pat, o que você faz com esse dinheiro todo? 10% eu dou para o meu Senhor Jesus. 10% eu gasto. Aí, o resto eu boto numa poupança de curto prazo para o meu carro e para minha casa. E o restante numa poupança de longo prazo para minha aposentadoria. 5 anos. Olha a mentalidade. Aí eu fui na casa dele, tinha 4 vidros de maionese. Grande assim, ó, escrito. Dízimo, gastar, carro e casa e aposentadoria. O pai ensinou o garoto. Como não dá certo? Aí ele chegava lá, dividia o dinheiro e botava. Vamos encontrar esse menino daqui 30 anos. Não tem como não ser uma pessoa bem-sucedida. Gabriel, você tem a oportunidade de fazer a última pergunta e vamos encerrar daqui a pouco. Eu vejo também, o pessoal tem muita dificuldade nessa área financeira, porque normalmente o marido esconde algumas coisas e não é muito transparente. De forma geral, você acha que é saudável, dentro de um relacionamento, eu manter segredos com o meu cônjuge? De jeito nenhum. Quem tem segredo no casamento está fazendo um pacto com o diabo. Porque o diabo é que anda nas trevas. Olha o que a Bíblia diz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se não tem luz, a comunhão acaba. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se não tem luz, o sangue não purifica. Então, casal que tem segredo está fazendo um pacto com o diabo. Na minha vida não tem segredo. Janice e eu, sabe, a senha do meu celular, do banco, saldo, tudo. Eu chego na igreja, primeira coisa que eu faço para ela assim, ó, dou o celular para ela. As irmãs ficam admiradas de eu dar o celular para ela, porque a maioria não tem coragem, né? Ela pode olhar a hora que quiser. E ela nunca olhou. Ela pode olhar e não olha. E eu posso olhar o dela e também não olha. Por quê? Segredo mata casamento. Tem casais que estão em adultério financeiro. Tem dinheiro guardado que o outro não sabe e contas que o outro não sabe. Adultério financeiro. É isso aí, é isso aí. Eu sempre entendi assim. Em um casamento onde se diz que os dois são uma só carne, não pode haver esse tipo de comportamento. Senão não é casamento. Não é casamento. Gente, nós ficaríamos aqui, olha, a tarde toda, certo? Nós ficaríamos aqui mais tempo ainda, mas nós temos outros compromissos, Silmar, também. E, Silmar, eu quero que você deixe uma mensagem final para a família. Deixa uma mensagem final. Veja bem, há 5 problemas que afetam o seu casamento. Todo problema que você tem gira em torno desses 5. Primeiro é dinheiro. Segundo é comunicação. Terceiro, sexo. Quarto, filhos. E quinto, responsabilidade. Por exemplo, meu marido é contra a igreja. É porque você dá dízimo, é o dinheiro. Né? Meu marido não está satisfeito. Porque você entrou para a igreja e não faz sexo como fazia antes. Vocês não conversam. Né? Responsabilidade.
Se você não assumir responsabilidade, seu marido ou sua esposa vai ter que assumir a responsabilidade que você não assume. Aí ela trabalha fora, faz o serviço de casa, cuida dos filhos e tem que ir no banco porque você não vai, pagar a conta de luz porque você não paga, colocar gasolina no carro porque você não põe. Ela não aguenta. Todo marido passivo tem uma mulher nervosa. Então, tem que resolver as 5 áreas, né? Dinheiro, comunicação, sexo, filhos e as responsabilidades. E, por último, um que engloba tudo isso é a prática. Porque você saber tudo isso, fazer os cursos com o pastor Josué, comigo ou com o Cláudio Duarte, e vai para casa e não pratica o que faz, olha, não adianta nada. Porque saber e não fazer ainda não é saber. Exatamente. Eu sempre digo que conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Gabriel, deixa uma palavra para os jovens que precisam aprender mais sobre família aí. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade hoje em unir as gerações. Então, há um momento que eu estou na mesa com os meus pais, ou um momento que eu estou conversando com uma pessoa mais sábia, a nossa geração precisa saber ouvir. Acho que ouvir para poder aprender e depois aplicar talvez seja a principal dica que eu possa dar para essa geração. Deus abençoe, Silmar, Deus abençoe, Gabriel, Prazer, Deus abençoe obrigado. o Léo, que está conosco aqui, o Tiago, que está registrando tudo. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui. E espero, Silmar, ter outras oportunidades, porque essa conversa aqui é necessária. É necessária, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e envie o link deste podcast para todas as pessoas que você ama e quer muito bem. Lembrando sempre que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até nosso próximo encontro.